Então, vamos lá, olha só, qual é o objetivo da disciplina? Tem esse texto aqui, desenvolver uma visão geral da engenharia de software através das atividades, técnicas, métodos, ferramentas que auxiliam o processo de desenvolvimento de software em equipe, identificar, compreender e comparar processos e ciclos de vida, né? Aqui a gente vai olhar quais são os processos de desenvolvimento de software que tem, cascata, ágil, compreender o processo de identificação de requisitos. Aqui a gente vai ver o que são requisitos, requisitos funcionais, não funcionais, requisitos de negócio, né? Como é que a gente identifica os requisitos com o cliente. O quarto, a história e evolução do gerenciamento de projetos, principais métodos e frameworks, a tomada de decisão e suas implicações no contexto organizacional. E conhecer as boas práticas em gerenciamento de projetos de software, desde a ideação, modelagem, planejamento, execução e encerramento. Então, o nosso último trabalho lá vai ser realmente criar um projeto do zero, trabalhando que áreas de conhecimento a gente gerencia um projeto de desenvolvimento de software. Tá? Então, esse é o nosso objetivo. Ementa. Introdução aos conceitos fundamentais de engenharia de software, estudo de métodos, processos e ferramentas aplicados no desenvolvimento e manutenção de software, desenvolvimento de conhecimento teórico prático na análise de requisitos, projeto, implementação e teste de software, né? Que é a engenharia de software. Engenharia de software é todo o processo de desenvolvimento de software, desde sua análise, projeto, implementação, teste e manutenção. A gente tem, então, unidade 1, engenharia de software, unidade 2, engenharia de requisitos, unidade 3, processo de desenvolvimento de software e unidade 4, gerência de projetos. A gente vai fazer, para essa disciplina, a avaliação, ela tem três trabalhos, desculpa. Um trabalho na unidade 2, um trabalho na unidade 3 e um trabalho na unidade 4. E a unidade 1 é a base de conhecimento dos projetos. Vamos seguir aqui, então. Unidade 1, engenharia de software. Unidade 1, engenharia de software. Então, é a introdução à engenharia de software, né? Colocando quais são os conceitos, quais são as definições e princípios básicos. O ciclo de vida de software, através da especificação, desenvolvimento, verificação e validação e manutenção. Tá? A unidade 2. Então, essa unidade 1 é bem o básico, tá? Por isso que ela é rapidinha e a gente não tem trabalho para ela. Então, são as próximas 2 aulas, se eu não me engano, que eu já vou apresentar para vocês o nosso plano, onde a gente comenta a base desses conceitos da engenharia de software. Depois, a gente começa a botar a mão na massa. Então, a gente tem aí a engenharia de requisitos, através da introdução à engenharia, importância, o que são requisitos, os tipos, como é que eu trabalho licitação e análise de requisitos com o cliente. E aí, eu quero aqui ressaltar uma parte bem importante, onde a gente vai especificar os requisitos do sistema, né, através da UML. Então, é bem importante, pessoal, que se vocês fiquem ligados nessas aulas, porque o pessoal da cadeira do semestre passado, algumas pessoas faltaram a aula de UML e o trabalho teve nota bem baixa, tá? Então, já vou deixar aí um hashtag com a dica de aula de UML, é bom que ninguém falte. Tá. Unidade 3, a gente vai fazer um trabalho sobre processo de desenvolvimento de software. A gente tem muitos trabalhos, muitos processos que desenvolvem software, cascata, iterativo, incremental, ágil, XP, Scrum, né? Então, a gente vai fazer um trabalho tentando passar para vocês o máximo de conhecimento possível, mas a gente vai entender, estudar o que é uma estrutura de processo, quais são os conceitos, quais são as etapas e passar por esses modelos de processos aí, tá? E a última unidade, que é a unidade 4, que é gerenciamento de projetos. Então, a gente tem fundamentos no gerenciamento de projetos, históricos, né? Características de um projeto. A gente vai trabalhar Project Model Canvas. A gente vai conhecer as áreas de conhecimento, escopo, tempo, stakeholder, riscos, recursos, custos. E a gente vai trabalhar todo um planejamento de gerenciamento de um projeto. Tá? E aqui os critérios de avaliação. A gente tem 3 trabalhos. A média é os 3, dividido por 3. A gente tem um trabalho fácil, na minha opinião, que é o T2, muito fácil. Um trabalho médio, que é o T1, e um trabalho um pouco mais complexo, que é o T3, tá? Mas vocês vão ver assim que eu sou bem tranquila. Eu tento, dentro do máximo, que os trabalhos sejam desenvolvidos em sala de aula, porque eu sei que vocês têm muito trabalho nas outras disciplinas. Tá? Então, o pessoal do semestre passado acho que conseguiu entregar bem todos os trabalhos, se organizar bem. Tá? Aqui, o G1 vocês já sabem, né?
E claro, assim, que todos os trabalhos devem ser entregues via Moodle, tá? Eu abro a sala via Moodle e entrego, eu faço a entrega do trabalho via Moodle. Se vocês olharem, eu organizei o Moodle, tá? O nosso Moodle lá, ele tá com cards, né? Então, a gente fez um trabalho, assim, todos os professores fizeram um trabalho para tentar reorganizar as áreas do Moodle. Então, vocês vão ver que eu sempre tento trabalhar o Moodle na semana, tá? Então, se vocês entrarem lá no Moodle agora, vocês vão ver, assim, que já está preparada a aula da semana. Eu só não botei a aula de quarta-feira, porque a aula de quarta-feira, ela vai ser feita a partir de um pedido que eu vou fazer para vocês daqui a pouco. Por isso que eu não botei a aula lá. Mas, no geral, eu sempre, tipo, sexta, sábado, domingo, eu já libero a semana seguinte. Então, vocês já podem acessar os materiais, já podem dar uma estudada para ver o que vai ter na aula e assim por diante. Tá? Qual é a metodologia, então, de ensino que a gente vai trabalhar? As aulas, por enquanto, são todas online, né? A gente não tem aí nenhuma data para voltar. Eu trabalho com vídeos, já vou passar para vocês daqui a pouco um vídeo que a gente vai discutir dinâmicas, exercícios e assim por diante, tá? Então, lembrando, então, lembrando sempre que a gente tem o Moodle, o nosso contato vai ser sempre via Moodle, tá? Então, o link do Zoom, por exemplo, eu já coloquei lá no cabeçalho do Moodle, então sempre vai ser o mesmo, tá? Para que nunca tenha nenhum problema, eu tenho que entrar para achar o link para entrar no Zoom. Então, o Zoom sempre vai ser o mesmo link. Eu acredito que eu tinha um link antigo, por isso que deu problema hoje de manhã, mas eu já troquei. Então, eu acredito que esse link novo não vai dar mais problema nenhum, tá? Tem um contrato didático-pedagógico que eu gosto de passar, mas no sentido assim da gente deixar claro como é que vai funcionar a aula, tá? Então, olha só, a aula começa às 8 da manhã. Eu espero até 8h05. 8h05 eu começo da aula, independente de quantas pessoas tem na sala de aula, tá? Porque o nosso horário é às 8, né? E eu geralmente sou bem pontual. Então, eu dou uns 5 minutinhos ali para o pessoal acessar o Moodle, clicar no link e assim por diante. Sempre que eu pedir para que vocês realizem os exercícios, tentem realizar os exercícios, tá? Exercício não vai contar nota, a não ser que vocês fiquem pendurados na G1. Faltou meio ponto para mim passar na G1. O que eu faço? Eu olho se o aluno entregou tudo que eu pedi no Moodle. Se o aluno fez as entregas dos exercícios no Moodle, aquele meio ponto está garantido para ele passar. Agora, se o aluno foi mal, não conseguiu, faltou meio ponto para passar na G1, não participa da aula, não entrega os exercícios, aí eu não ajudo, tá? Então, assim, a dica é, façam os exercícios, tá? Os exercícios são uma ajuda caso vocês precisem de nota lá na frente, ok? Eu botei ali abrirem as câmeras no horário de aula para que eu possa dar aula olhando para vocês, porque é muito ruim dar aula olhando para um monte de letra, né? As fotos ajudam mais, eu vou dizer que eu fico um pouquinho mais feliz. Tentem sempre participar das aulas síncronas, tá? Por mais que a gente grave as aulas e coloque lá no YouTube para vocês acessarem, geralmente assim, ó, quando eu vou fazer uma dinâmica, eu não gravo a dinâmica dos alunos falando, tá? Eu gravo sempre eu falando e apresentando a matéria. Quando a gente vai fazer uma discussão, por exemplo, agora a gente vai ter um exercício que a gente vai fazer no Miro, tá? O Miro é uma outra ferramenta. Eu não vou gravar isso. Então, o aluno que não participar perde a interação, perde a discussão. Então, a dica que eu dou para vocês, tentem sempre participar das aulas síncronas. Todas as aulas são síncronas? Não. Tem aulas que vão ser assíncronas, que são as aulas que eu vou deixar para vocês executarem o trabalho. Então, vocês vão ver lá no Moodle, que a minha área do Moodle tem assim, ó, aula tal síncrona, aula tal assíncrona, tá? Mas independente se é síncrona ou assíncrona, eu sempre vou estar no Zoom no horário da aula. Então, qualquer dúvida que o aluno tiver, entra no link que eu vou estar aqui à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida de aula, de matéria, que vocês quiserem conversar, eu estou à disposição, tá? E tentem realizar todas as atividades, independente se elas são síncronas ou assíncronas. Aqui é a nossa bibliografia básica, bibliografia complementar. Deixa eu apresentar para vocês agora o plano de aula. Vou interromper aqui.
Alguém tem alguma dúvida até agora? Sim, pessoal, tá tranquilo? Então, tudo bem aqui. Tranquilo. Eu tenho uma pergunta. Eu vi que tem a bibliografia básica Tem algum livro, coisa específica que você recomendaria que seguisse, assim, nessa questão de A conteúdo? engenharia é o Somerville. Tá? O Somerville, Somerville aquele, né? Tá. é o autor global, assim. Eu gosto muito do Somerville. Ele tem vários livros. Ele lançou agora um livro novo que a gente ainda não conseguiu colocar na bibliografia. Mas, assim, ele é fantástico. Ele tem uma visão, assim, de engenharia de software fantástica. Se eu fosse recomendar alguém para comprar um livro novo, eu indicaria o livro do Somerville. A última Perfeito. Obrigado, Sá. Ian Somerville. Tá? Mais alguma dúvida? Professor, esse livro dele é um que tem aquele prédio lá de Londres na capa, Acho que é. que é tipo um foguete, assim. Acho que é. Eu acho que não tem, eu acho que ele não tem ainda em português. O último livro dele. Deixa eu até dar uma olhadinha aqui, peraí. Ian Somerville. Acabei de encontrar um PDF em português. Achou? Aham. Não é aquele do prédio de Londres, não. Aquele do prédio de Londres é de 89. Eu tô olhando as capas aqui agora. É o último direitinho, mas deixa eu ver aqui, ó. Quer ver? Pode ser a edição também, né? Que muda a capa, às vezes, para edição, Não, para edição. ele já tá ali, ele já tá na básica, ó. Ian Somerville é a 9ª edição de Nova York, tá? Foi editado em Nova York. Ele já tá eu já coloquei na básica, já coloquei. Tá à disposição lá na básica. Deixa eu compartilhar com vocês agora o plano de aula. O que a gente vai trabalhar. Estão vendo? Eu já coloquei ele no Moodle, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, hoje a gente vai apresentar a disciplina e a gente vai fazer ainda uma discussão até as 9h30. Na quarta-feira, eu começo com a unidade 1, Introdução à Engenharia de Software, Ciclo de Vida de Software. Então, essas duas próximas aulas são bem a parte de conteúdo básico, tá? Bem importante a presença de todo mundo, porque são os conceitos base da engenharia de software. Depois, a unidade 2, a gente entra em requisitos, engenharia de requisitos, personas, protótipos, user stories, e toda a unidade 2 já é o trabalho T1. Tá? Então, na aula do dia 19 de agosto, a gente já começa o trabalho T1. Tá? A gente tem um feriado no dia 7 de setembro, depois a gente continua a unidade 2 com ML, e aí eu tenho 2 aulas para apresentação do trabalho de requisitos. Então, assim, vocês já podem começar a se organizar em grupos, tá? Todos os trabalhos são feitos em grupos. Depois, no dia 23 de setembro, a gente começa a unidade 3, processo de desenvolvimento de software, ágil, e aí eu dou 2 dias para esse trabalho, é um trabalhinho rápido, fácil. Pega um outro feriado, e aí a gente começa o trabalho maior, que é o trabalho de gerenciamento de projeto. Daí a gente vai aprender característica de projeto, programa, portfólio, pitch, visão de produto, Project Model Canvas, estrutura analítica de projeto, cronograma de projeto, recursos, qualidade, riscos, e fechamos o semestre com a apresentação desse trabalho. Tá? Então, esse plano de trabalho já está lá no Moodle. É claro que podem haver modificações, né? Aí depende muito de como é que vocês vão andar. Eventualmente, eu posso trabalhar com alguma modificação aqui no nosso plano de aula. Mas, a princípio, eu vou tentar seguir esse plano aqui. Dúvidas, pessoal? Hein? Dúvidas em relação ao plano de aula? Não, tranquilo. Tranquilo? Muito bem. Então, tá. Então, vamos para a nossa... Vou passar para vocês agora a nossa dinâmica. Tá. Se a gente não tem dúvidas, então é o seguinte, ó. Eu vou passar um vídeo para vocês. A gente tem ainda 20 minutos para a gente trabalhar um pouquinho, que é um vídeo da chamada convergência. Acho que o vídeo tem uns 5 minutos e eu vou dividir vocês em grupos, tá? Eu acho que eu vou botar grupos de 5 nas salas simultâneas ali do Zoom. Onde eu quero que vocês identifiquem, eu queria que vocês anotassem isso aí, ó. Quais projetos você identifica no vídeo?
quais são os projetos mais importantes que o grupo identifica e onde está o papel de engenharia de software no futuro. E a gente vai trabalhar no Miro, que é esse link que eu vou passar para vocês. Não sei se vocês já trabalharam no Miro, mas o Miro é uma ferramenta de colaboração, todo mundo entra junto no Miro, e cada grupo tem, no Miro eu fiz um quadro com essas 3 perguntas, e cada grupo vai pegar um post-it e vai responder essas 3 perguntas aí no Miro, tá? Então a gente vai assistir o vídeo, foquem nessas 3 perguntas aí. Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou interromper aqui, eu vou copiar aqui para vocês as 3 perguntas, vou colocar aqui no Zoom. Só um pouquinho. Ó, no bate-papo tá ali essas 3 perguntas, tá? E vou passar para vocês agora o vídeo. Vamos ver o que a gente consegue trabalhar. Compartilhar aqui com vocês.